gente tá dando um probleminha com a internet. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. A gente vai, que esse horário tem muita gente fazendo live. Então, é normal a gente entrar com um pouquinho de atraso, né? A gente entra com um pouquinho de atraso, mas é normal, gente. Tem muita gente fazendo live esse mesmo horário. Todo mundo fazendo live agora. Então, assim, realmente tem esse problema. Boa noite, gente. Boa noite, Leile. Maria Célia, Érica, Adriana Castro, terapeuta. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que tá essa quarentena com todos vocês? Vocês estão passando bem essa quarentena? Gente, vocês vão me falando se a live dá pra escutar direitinho a minha voz. Não sei se tá dando pra... Agora que eu percebi, tava no mínimo. Ei, gente, tô querendo espirrar, mas eu não tô com coronavírus. Ai, meu Deus. Mas foi porque eu botei pó no rosto. Aí, quando eu boto pó, começa a dar aquela... O nariz começa a... Eita, olha quem tá aqui. Olha, Vitinho, meu primo. Ah, que milagre. Adriana Costa, boa noite. Esse povo da família a gente bota no grupo da família e eles não aparecem não, sabe? Eu mato de vergonha mesmo, falo logo. Vou dizer, o único que apareceu foi Vitor, meu primo. Mas vamos lá, gente. Hoje o assunto vai ser muito legal aqui na live. A gente vai falar sobre inteligência emocional. Eu tô esperando aqui o meu convidado. Não sei nem se ele tá... Ele não entrou ainda. Mas eu vou falar pra ele. Ai, meu Deus. Entra. Socorro. A gente vai falar sobre inteligência emocional, né? Em tempos de crise, né? A gente tá todo mundo parado, né? A grande maioria tá parada. A grande maioria tá em casa, trabalhando em casa, home office. E muita gente tá sendo demitido também, né? É triste por isso. Oi, meu amor. Lingerie entrou. Vamos lá assistir. Lingerie sempre tá falando comigo pelo WhatsApp, sempre perguntando. E aí, como estão as vendas? Boa noite, Norberto Alves Lulu. Gente, tá dando pra escutar direitinho o áudio? Tá ok. Tá tranquilo, né? Bom, gente, Vocês me ouvem bem? tá perfeito. Pra mim tá perfeito. Vocês estão ouvindo direitinho o nosso convidado. Vamos falando aqui, se movimentando e tem que falar, né? Que a gente não adivinha. Mas é o seguinte, eu quero fazer a apresentação do nosso convidado aqui no Senhorita Lingerie, não é? Então, espera aí, Norberto, vou fazer a apresentação, tá? Tá Então, bem. Norberto Alves Lulu, presidente do Instituto Rompendo Limites, Master em PNL e Hipnose Ericksoniana. Tá aqui, é uma grande honra para a gente aqui no Senhorita Lingerie estar recebendo esse maravilhoso que veio falar aqui para a gente sobre inteligência emocional nos tempos de crise. Então, além desse assunto, a gente vai... Vocês que querem participar, pode fazer suas perguntas e ir falando. A voz do Norberto não está aparecendo. Ele Olá, não... boa noite. E agora Então, apareceu a minha voz aí? tomara que sim, Norberto. Tomara que sim. Então, eu vou passar a bola agora para Norberto, tá? Norberto, você vai receber a bola, tá certo? Tá bem. A bola tu tem que receber, tá certo? Eu vou passar, tá? É a brincadeira. A brincadeira que você tá usando aqui. Então, passando a bola aqui para o nosso querido Norberto Alves, o Lu. Passar a bola para você. Tá, peguei aqui. Maravilha. Pois é. Muito obrigado, Izzy. Muito boa noite para todos, boa noite para vocês. Eu até estava preocupado um pouco que eu atrasei um pouquinho para entrar e quando eu entrei eu já estava aí, você perguntando que ele não entrou ainda. Isso. Eu me chamo Norberto, faço parte do Instituto Rompendo Limites, como fui apresentado. O meu nome é Norberto Alves Lulu mesmo. Lulu não é pseudônimo, tá bom? Lulu é Lulu é sobrenome. sobrenome. Isso, é sobrenome. Muita Inclusive, personalidade. que legal. E eu já há alguns anos, há poucos anos, de fato, eu estudo sobre programação neurolinguística e eu sempre falo que a base de tudo é PNL. Tudo envolve PNL, tudo envolve nosso programa. Tudo leva para a mente, para o cérebro.
tudo que acontece ou são percepções, ou são projeções, ou são memórias que nós trazemos, e isso leva ao que nós vamos falar hoje aqui, sobre inteligência emocional. Eu estudo programação Vamos neurolinguística. começar com a primeira pergunta. Desculpa te interromper, Norberto, Sim. mas o que danado é inteligência emocional? Ah, sim. Inteligência emocional, para entender sobre inteligência emocional, eu começo diferenciando emoção de sentimento. Porque tem muitas pessoas que confundem emoção de sentimento. E para explicar sobre o que a diferença de emoção e sentimento, é importante que nós entendamos e entendemos de cérebro humano, é onde que acontece tudo. E o cérebro o nosso corpo, o cérebro não é só o que tem dentro da nossa cabeça, tá? Então, o cérebro é todo o nosso sistema neural. Aliás, nós até falamos que o nosso estômago é um segundo cérebro, que existem muitos neurônios lá. Existem muitos neurônios. Então, o que é emoção? O que é um sentimento? Quando você percebe, quando você toma consciência que você está dentro daquela emoção, isso já é um sentimento. A emoção, ela é involuntária. Eu vou pegar um A exemplo que eu emoção é adoro. involuntária. Sim. Eu vou pegar um exemplo que eu adoro. Se você está passeando, se você está em um parque com a sua família, e você está fazendo um piquenique, é um parque um pouco afastado, você está ali brincando, jogando futebol, e de repente você está com a criançada e a bola cai lá no mato. E você vai lá nesse mato para buscar essa bola. E lá você vê que tem uns bichinhos, tem coelhinhos do mato, e de repente, do meio daquele mato onde você foi buscar a bola, passa a sombra de uma onça. Ou você tem a percepção de uma onça. Naquele momento, o que acontece? A sua pupila dilata, naquele momento a sua pele fica pálida, naquele Eu tenho um momento exemplo melhor. a sua boca fica seca. Naquele momento, o seu cérebro ele dá vários comandos para o seu corpo. Um deles é para produzir uma química que tem o nome de adrenalina. Essa química e esses comandos faz com que o seu coração comece a bater mais forte, faz com que o sangue desvie para os seus grandes músculos, faz com que o seu pulmão comece a bombear o oxigênio, e com isso você tem uma respiração menor, faz com que talvez a temperatura do corpo, inclusive, mude, as suas mãos e as suas pernas ficam trêmulas. Tudo isso acontece em milésimo de segundo. Se você entendeu tudo isso, você entendeu o que é uma emoção. Porque ali veio a emoção do medo. Possivelmente, numa situação dessa, veio uma emoção do medo. Só que para falar sobre inteligência emocional, se você não tem consciência de algo que está acontecendo com você internamente, você não tem como ter uma inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, a emoção, ela acontece muito abaixo da sua consciência. No caso de quando viu a sombra da onça ou do tigre, foi o seu instinto que deu todo esse comando, ou seja, o seu sistema automático, que veio, isso é milenar, que as informações estão nas suas células já. Então, a informação, as nossas informações que vêm, elas vêm de forma instinta, é o instinto que gerencia a gente. Ou seja, é o instinto que gerencia parte disso, e também o nosso sistema límbico, que direciona nossas emoções. E as nossas emoções, elas dominam a nossa vida. O sentimento Agora, Norberto, por exemplo, você Sim. explicou muito bem essa situação, né? Porque a pessoa realmente tem aquela situação e ela vai tendo no seu corpo, vai tendo todas as reações. E quando, por exemplo, não está acontecendo nada, a pessoa tem aquela crise de pânico, né? Que eu tenho amigas minhas que têm crise de pânico. Tipo assim, tá num ambiente super seguro, não tá acontecendo nada, tá tudo tranquilo, mas ela começa a ter aquela sensação de que vai morrer, que vai acontecer alguma coisa. E na verdade não tá acontecendo nada, ela tá segura, tá aqui comigo conversando com você e tá com essa sensação.
A crise, ela não aconteceu naquele momento. Aquele momento foi somente uma reação de uma sequência de coisas que essa pessoa possivelmente vem passando. Possivelmente, se é uma crise de pânico, ela veio... Tem várias vertentes aí, mas possivelmente veio de ansiedade. Possivelmente. Ansiedade. É uma das coisas que provocam muito, entre outras coisas. Porém, para uma pessoa ter uma crise dessa, ela teve vários pensamentos e movimentos e comunicação com ela, dentro dela, antes dela ter aquilo. Meio que a pessoa vai cultivando aquele momento, né? Meio que vai crescendo, né? Sim. Fica no consciente, a Adriana tá falando. Tá Sim. perguntando se fica no consciente. Sim, exatamente. Eu vou colocar aqui, eu vou separar o cérebro aqui em 3 para entendimento, tá bem? Mas antes vou complementar essa resposta para você. Hoje existem 3 males no mundo. Males comportamental, que provocam doenças psicossomáticas. Então, os 3 são depressão. O que é a depressão? Excesso de pensamentos no passado. O que é a ansiedade? Excesso de pensamentos negativos no futuro. E o outro é estresse. Estresse é o acúmulo de pensamento e de atividade no presente, que a pessoa acumula aquilo e acumula tarefas sem organização, que ela começa a levar o pensamento dela no futuro, falando que não vai dar conta, e ela procura resolver tudo no aqui e agora, aí vem a parte do estresse. Então, são 3 males: depressão, ansiedade e estresse. Só que para acontecer isso, tudo isso, a pessoa tem que ter pensamentos que esses pensamentos veio da forma que ela percebe o mundo. Então, se uma pessoa chega num local e ela tem uma crise de pânico, antes disso, possivelmente, ela teve que ter pensamentos que naquele lugar ou num lugar assim, Vai não aparecer seria alguma tão bom para coisa. ela, vai aparecer um problema, vai acontecer algo que as pessoas não vão me aceitar. Ela alimentou aquele pensamento, e pensamento gera química dentro do cérebro. E química gera emoção. Ou seja, se você alimenta, é como você ter um pensamento no futuro, um pensamento negativo. Amanhã eu tenho uma apresentação, amanhã eu tenho uma entrevista, como vai ser? E se não der certo, E eu se me estou... der um branco, o que é que eu vou fazer? Não sei o E se quê. falhar... Ou seja, É, além dela ficar no pensamento no futuro, ela está fortalecendo o que vai acontecer. Porque exato. nós temos memórias do passado, e o nosso pensamento no futuro, nós criamos memórias futuras. Então, tudo que nós pensamos cria conexão neural. Se tiver um forte impacto emocional que gerou, naquele momento que gerou aquele pensamento, o impacto emocional ele é muito maior, fica gravado com mais intensidade. Então, Por sim, falar nisso, quando a Vitor pessoa fez chega... doutor Norberto. Ele fez assim: as emoções, como a tristeza e a raiva, são saudáveis? Para pegar essa sua linha de pensamento. Sim. Primeiro, é importante entender que todas as emoções são saudáveis. Então, elas são 5 as emoções básicas. Então, é o medo, né? O medo é uma emoção. E ela foi feita para nos proteger. Se não fosse o medo, a nossa vida, talvez se não existisse o medo, a nossa espécie não estaria aqui. Então, o medo é para nos proteger. Porém, o medo exacerbado, o medo exagerado, que nos trava. Então, a emoção básica, medo, alegria, raiva, tristeza e afeto. Todas elas são importantes. É importante você tomar consciência que ela é tua e ela é incontrolável. Todas elas são boas. Só que se você fica no medo o tempo todo, não é bom. Se você fica na raiva ou usa a raiva para te travar, também não é bom. Se você usa a raiva para te funcionar, mais ou menos assim, só de raiva eu vou mostrar para minha família Eu que eu sou dou capaz de conta. fazer isso. Isso, que eu sou capaz de fazer, que eu sou capaz de passar nesse vestibular. Só que se usa a raiva para outra coisa, para ficar com raiva do outro e para sofrer internamente, isso é ruim. Então, a alegria é bom também. Só que uma pessoa que fica 100% do dia, 24 horas, em uma alegria, tem momentos de reflexão. Então, se a pessoa fica 100% do tempo na alegria, isso não é normal.
As emoções, elas foram feitas para a gente flutuar. O amor é uma emoção básica e ela também, um amor exacerbado, ela prende. Ela tira a pessoa da realidade. O afeto, ela abafa o afeto exacerbado. E ela é uma emoção, faz parte das nossas emoções básicas. A tristeza, ela é importante em momentos de reflexão. Se você perde um ente querido, aquele momento é importante você acolher a tristeza. É Porque ela normal é passar tua. pelo luto. Isso. Só que aí, o grande detalhe é você tomar consciência quanto tempo você fica em cada emoção ou se você vive somente numa emoção. Então, se a pessoa ela vive o tempo todo na tristeza, porque tem pessoas que vivem, ela perde um ente querido, ou perde um relacionamento, ou a empresa não deu certo, ou ela quebrou, que é a linguagem usual que é usada, né? Ou ela quebrou financeiramente, e ela passa a vida inteira na tristeza, ela sente vergonha, que são outras emoções que vêm a partir das emoções básicas, né? Então, todas as emoções, elas são importantes porque elas são nossas. Eu coloco como Marta. Então, o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o afeto. Eu falo que todo ser humano tem uma Marta dentro de si. Então, as emoções todas são importantes. Todas elas são saudáveis desde que você gerencie, desde que você tome consciência das emoções e gerencie essas emoções para a sua vida. Decida quanto tempo você vai ficar em cada uma. Agora, estamos vivendo um momento bem diferente, né? Assim, pelo menos a nova geração aqui, das pessoas de 30 e poucos anos, nunca tinha vivido uma situação dessa, é, de repente parar tudo, o comércio e o mundo inteiro praticamente, né? Parar, todo mundo com medo de um vírus invisível, mas que causa mortes, que causa muitas outras coisas, né? E assim, então muitas pessoas que não estão bem trabalhadas na cabeça, né? Que tem que passar por esse momento, muitas pessoas estão sendo até demitidas do trabalho pela questão de que então, o mercado parou, empresas pararam, então você se sente num momento assim, cara, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Né? Sim. Então, assim, essa pessoa precisa um equilíbrio emocional para não enlouquecer, né? Porque, assim, eu preciso ter minha família, eu preciso, não é? É, me salvaguardar de alguma coisa. E também a questão mental é muito importante. A gente vê tem casos também que passam na televisão, por exemplo, de pessoas que piram completamente na quarentena, né? Sim. E cometem crimes, assim, tipo, porque surtou, assim. É um momento que você fica presa em tese dentro de casa por muito tempo, acostumada a estar com a liberdade, de repente, né? São tantas coisas acontecendo. Imagina mães com os filhos em casa o tempo inteiro, sem poder sair, por exemplo, né? Criança sente muito, né? Sente saudade dos amigos da escola, da rotina normal, e de repente tem que se acostumar com um momento assim que a gente tem que ficar preso em tese. É bem complicado, né? Sim, com certeza. A nossa mente, o nosso cérebro, ele conscientemente, ele se localiza no tempo. Ele sabe o que é passado, o que é futuro, conscientemente. Ele sabe o que é certo, o que é errado, ele quer fazer, ele analisa isso de forma consciente. Só que nós somos gerenciados e controlados totalmente pela nossa mente inconsciente. Muitas pessoas, muitos treinadores, utilizam uma informação que já está, inclusive, ultrapassada, que a mente inconsciente tem o poder de média de 90% sobre nós. Não, ela tem o poder de 99,99% sobre nós. Porque quando nós pensamos algo, já houve uma reação biológica, vamos falar assim. Então, o Sim. que a pessoa pode fazer? A nossa mente inconsciente, a nossa consciência, mesmo quando nós queremos algo, nós pensamos em algo, ela representa mais ou menos 7% das coisas que você toma consciência. O restante tudo é inconsciente. Ou seja, o inconsciente ele domina a gente, porém nós temos consciência quando nós puxamos para a nossa consciência em média 7%. Por isso que é importante expandir essa consciência, você tomar consciência de como você funciona. Uhum. Porém, o nosso inconsciente, a nossa mente inconsciente, que foi citada aí, subconsciente, que pode colocar também, o inconsciente ou subconsciente, ele não difere o real do imaginário. Para ele é tudo a mesma coisa.
Tudo é realidade para ele. Tudo é realidade. Então, se nós estamos dentro de uma situação, a dica que eu dou, se ele não difere, se o cérebro não difere real do imaginário, e para ele tudo acontece no aqui e agora, conta uma mentirinha para o seu cérebro. E Tá como que tudo você pode, bem. e como você pode contar uma mentirinha para o seu cérebro? Ponte ao futuro é uma técnica da hipnose da PNL que nós utilizamos. A ponte ao futuro é você imaginar a situação depois que ela passou. Ou seja, imagina para a sua mente, você pode criar tudo dentro do seu cérebro. Então você pode imaginar a situação depois que ela tenha passado. Aí a escolha de como você vai imaginar é sua, ela é tua. Porque a imaginação ela não tem tempo e espaço. Para o nosso inconsciente, ele não tem tempo e espaço. Então, Exato. conte uma mentirinha para a sua mente inconsciente. Comece a imaginar que vai passar, quando passar, mesmo você não sabendo quando vai passar. Mas fale para ele, e se for pensamentos muito bons, repita para que se torne verdade, desde que você se sinta bem com aqueles pensamentos. Exemplo, olha, Norberto, eu vou falar pelo Norberto agora. Quando isso passar, o Norberto está isolado no sul de Minas, tá? Os meus treinamentos todos são presencial, foi todos remanejados, eu não sei quando vai acontecer, mas o Norberto, que bom que isso está acontecendo, que eu estou me aprimorando mais, eu estou estudando mais, eu estou buscando mais conhecimento ainda. Quando passar, eu vou receber meu público com mais conhecimento, eu vou entregar mais, eu vou ter mais valor, eu vou ter mais reconhecimento. Ou seja, essa é uma comunicação, uma escolha minha, dentro de mim. Eu sei que vem vários comportamentos nesse momento de quarentena. A esposa com filhos em casa, esposa e esposo em casa. É importante entender que a grande maioria daquelas situações, se vem conflitos, elas são involuntárias. É importante você se perceber. Aproveite o tempo para buscar autoconhecimento, para saber como você funciona, porque dessa crise vão sair dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que percebem que isso não é uma tempestade somente que vai passar e vai ficar tudo bem. Isso não é somente um vendaval. Tudo vai ficar diferente, o modelo de trabalho vai ficar diferente, o modelo de sentir vai ser diferente. As empresas elas vão aproveitar, inclusive, para aprender e se adaptar. As empresas que antes dependiam somente de receber os clientes na sua loja e perceberam que fica muito mais em conta entregar um produto e vender online. Então, tudo vai mudar. É importante a população entender isso. Mediante essas mudanças, é importante buscar conhecimento, buscar autoconhecimento, pois, senão, você vai ficar para trás. Aquelas pessoas que esperam assim, ó, eu vou sentar aqui, vou esperar passar, vou ver o que vai acontecer. Essas aí vão ficar anos-luzes atrás daquelas pessoas que estão agindo, que estão gerando ação. Como você, por exemplo, que está convidando pessoas, trazendo conhecimento para o seu público, para a sua audiência. Essas pessoas que importa é a execução, né, Norberto? Oi? O que importa é a execução, né? Isso, exatamente. Então, essas, quando chegar dezembro, janeiro do ano que vem, elas vão estar lá na frente e entendendo que o mundo mudou. O mundo não é mais não é mais o mesmo. É claro que isso dói, porque toda mudança dói. Nós, seres humanos, nós fomos feitos para ficar na zona de conforto e o nosso cérebro foi feito para economizar energia. Por isso que nós, às vezes, não buscamos um novo estudo, uma nova ferramenta, aprender algo novo. Então, esse talvez seja o momento. Eu também quero deixar uma dica. A Adriana falou aqui rapidinho. O problema nem é a convivência toda hora em casa, e sim a questão financeira para quem é autônomo, que ela falou, né? Daisy falou, eu sou assim, quando eu quero alguma coisa, eu fico pensando, aí aumenta a minha ansiedade. A Adriana falou também, por isso é muito importante as afirmações positivas para você mesma. Sim, ok. Sobre a questão financeira,
quem está pensando na questão financeira, porque tem pessoas que têm um valor tão grande dentro de si, porque o caráter depende de não sujar o nome, que a coisa mais valorosa que tem mais valor é o nosso nome, que é a nossa ansiedade, é a nossa honestidade. Então, isso nós escutamos muito na nossa infância. Então, é importante saber que isso está no nosso inconsciente. Só que o tempo mudou agora. Então, a comunicação ela deve ser mudada. Se o seu valor financeiro mudou, as negociações em banco também mudaram. Quem aloja você, se você é inquilino, também mudou. O negócio é negociar. É entender Exato. que mudou e mudar o comportamento, mudar a comunicação. É ir lá e negociar. É ir lá e ficar atento e observar o que tem que ser feito nesse momento. Porque se eu não posso pagar agora e não depende de coisas minhas, depende de coisas externas, isso faz Exato. parte de um percentual de problema que realmente leva à ansiedade. Mas aí eu pergunto para você, você está preocupado com algo que não depende de você? Então, se algo não depende de você, não se preocupe. Faça o que você tem que fazer, resolva as suas pendências para as pessoas que entram na ansiedade, resolva as suas pendências dentro do que você pode fazer para resolver. O que não depende de você, não depende de você. Faça o seu máximo dentro do que depende de você. E tem aquelas coisas que não têm solução. Se elas não têm solução, já é uma solução. Então, se você seguir esses 3 passos, muda o pensamento de fato. E se muda o pensamento, muda a ansiedade. Você traz para uma realidade, porque a realidade econômica ela mudou. Os valores vão Fala mudar. assim, devo, não nego, pago quando puder. Pronto. Não é, É, Roberto? A situação mudou, né? Tipo, devo, não nego, pago quando puder, né? Depende de é, situações externas. O que tudo é que eu vou mudou. fazer? Então, negocie suas pendências, negocie suas dívidas. Olha, eu estava preparado para isso, porque foi algo que ninguém esperava. Foi algo que ninguém esperava. Mas o fato é, para você tomar uma decisão assertiva, lembrando e entendendo que todas as decisões, todas as escolhas que você faz na sua vida agora, ela vai influenciar no teu futuro. E todas as Sim. decisões e todas as escolhas, ela tem impacto emocional. Então é importante você ir para o seu racional, você tomar consciência de como fazer aquilo. E isso é autoconhecimento. As suas Isso emoções vão influenciar nas suas decisões. As é suas verdade. emoções vão influenciar na sua ansiedade. As suas emoções, através de um pensamento, vai influenciar se você vai ficar depressivo ou não. Então, o grande segredo é: venha para o aqui e agora, que é o único lugar e o único tempo que as coisas de fato existe, e puxe para a sua consciência o que eu posso fazer, como eu vou fazer, com quem eu vou fazer, quando eu vou fazer, e resolva da forma que tem resolvido, porque tudo mudou. Então, as pessoas elas vão ter um modelo de negociação diferente, quem está pensando no financeiro. Quem está pensando simplesmente como vai ser a minha vida se eu não tiver trabalho amanhã. Então, a forma que você pensa agora, se você não tiver trabalho amanhã, porque o mundo ele vai continuar. As pessoas vão continuar consumindo o seu produto, as pessoas vão continuar consumindo o meu serviço, o meu produto, as pessoas vão continuar comprando, vão continuar comendo, vão continuar tomando remédio, vão continuar comprando livros. A proporção ela pode ser diferente. Então, o momento é de se preparar, aproveitar para se preparar, para buscar autoconhecimento. Então, esse é o momento. E trazer o pensamento para aqui e agora. Uma das grandes ferramentas para vir para o aqui e agora, que nós chamamos de estado pleno, né, no presente, é a meditação, é a gratidão. As ferramentas mais poderosas que existem para administrar as emoções é gratidão, perdão e estando no estado de aqui e agora. E a meditação ela muda inclusive células nossas. Deixa eu dar uma dica somente para as pessoas. Sei que tem muitas pessoas que têm crianças em casas e as crianças saíram da escola. Aqui, a Adriana também tem uma, a gente tá enlouquecendo. Tá bom. As crianças saíram da escola e estão em casa. As Estudar, crianças, né? elas não têm. Homeschooling. As crianças, elas não têm. Então, você que tem criança em casa,
e não está tendo paciência para isso, eu oriento. É um momento de você observar emocionalmente como aquelas crianças funcionam e o momento de você se aproximar, entender, ficar amigo dela e entrar no mundo dela. Ou seja, não queira trazer a criança para o seu mundo racional, porque a criança não tem o neocórtex. A criança ela tem instinto e ela tem a parte límbica, que é a parte das emoções. Se você quer gerenciar uma criança agora, em todas as épocas da sua vida, conte história, utilize metáfora. Não queira explicar para uma criança que ela não deve carregar um copo de vidro na mão, porque ela vai cair e se cortar. Racionalmente, ela não vai entender. Então, use metáforas e aproveite esse tempo Dá para para fazer entender isso como seu filho funciona. 2 anos e meio? Dá para fazer, Norberto? Com a criança de 2 anos Eu e não meio? entendi, eu não sei se cortou aí para você, para mim travou aqui. Ah, tudo bem. Dá para fazer esse tipo de abordagem com a criança de 2 anos e meio? Sim, nós já fazemos abordagem com criança desde a hora da fecundação, só que nós não temos consciência disso. Então, o inconsciente nosso, ele nos domina, o instinto nosso, ele nos domina. Tudo que é falado, tudo que uma criança vê, ouve, sente durante, principalmente até os 8 anos de idade, está gravado dentro da mente dela. Então, dá para Sim. fazer isso com uma criança na gestação. Você pode falar para uma criança na gestação. E é importante você observar que o que acontece no ambiente familiar durante uma gestação, durante 2 anos de idade, durante 3 anos, 4 anos e 12 anos, e até ele se tornar um adulto, que ele vai tomar decisão, se ele tomar decisão, você pode influenciar muito. E se uma criança não parar para você, se você não tiver habilidade para fazer a criança parar mediante uma metáfora, era uma vez um lugar tão, tão distante. As crianças adoram. Aí você começa a contar uma história. E você leva a história para algo que você quer ensinar. Se você quer ensinar uma criança a não transitar na via de bicicleta, de ciclista, não fale para ela racionalmente. Conte uma história que você estava caminhando e, de repente, você escutou um barulho e aquele barulho, coloque cores, som, imagem. A criança ela se encanta, você inspira ela. E um outro detalhe Que também, dica você pode... maravilhosa, Norberto. Sim, isso é fantástico, porque é ali primeiro, é ali que você está formando o seu futuro adulto. Eu tenho uma palestra de como criar filhos, mas eu falo o tempo todo de cérebro, como é formado. O cérebro de uma criança, nós, seres humanos, nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Uma criança, ela tem muito mais do que a gente. Muitas pessoas acham que não, que tem menos. Elas têm muito mais. E ali, aqueles neurônios todos trabalhando, estão formando conexão neural. Cada não, cada sim, cada coisa que você fala ou mostra, cada gesto que você lança a uma criança, ela está formando uma conexão neural ali. E a conexão neural fica gravada. Inclusive, dormindo, vá até uma criança à noite e fale coisas boas para ela. Fale quando ela está acordada também, né? Mas Sim, o que sim. pode ser falado com a criança? Essas coisas que eu não escutei, que talvez você, não sei se você escutou. Eu, talvez tenha escutado mais ainda, eu não falei aqui, mas eu sou de Pernambuco, eu sou vizinho de vocês aí. Ah, que Então, legal! Pernambuco! Qual a sou de uma cidade? cidade que chama Itapetim. E na época que eu Itapetim. nasci, que eu tenho 50 anos cronologicamente, eu fui preparado para ser burro, pobre e doente. Não estou culpando ninguém, tá? Mas Sim, era a sim, sim. linguagem. Uma criança, até em média de 8 anos de idade, ela recebe uma média de 100 mil nãos. Que você não pode, você não sabe, não é idade, é feio, não fala com estranhos, Nossa, que o seu tô irmão é ocupada. melhor que você. Tô me sentindo Tudo isso péssima. está gravado dentro. Eu, no caso, Norberto, recebi muito mais do que 100 mil nãos até meus 8 anos. E no Nordeste, assim, é um não e com E a açoite, chinela? quando eu fui criado. Isso criou um forte Ainda. impacto emocional na dor. Use o prazer para ensinar seus filhos. Metáfora leva prazer. É um entendimento emocional, é um entendimento distinto. A criança com 2 anos de idade, ela perde 50% dos neurônios que ela tem.
está sendo estudado ainda. Diz que é por falta de criatividade. E principalmente que nós, como pais, nós abafamos a criatividade de uma criança. Pela proteção nossa, de fato. Né? Exato. Então, assim, é possível fazer com uma criança de 2 anos de idade, é possível fazer, inclusive, quando a criança está na gestação. É possível. O inconsciente nosso, ele percebe, no mínimo, 200 metros em volta. Então, tudo que acontece dentro de um lar, a criança ela traz para a vida adulta, no seu inconsciente. Então, hoje, às vezes, a pessoa tem muitos medos, hoje a pessoa tem momentos desafiadores, talvez ela trouxe isso de forma inconsciente, e é importante ela resolver, ela conhecer a sua história, ela mergulhar para dentro de si. E isso é autoconhecimento. Gente, maravilha. Olha só, tem muitos comentários aqui, viu, Norberto? A Adriana dizendo que o filho dela tem muita energia. E eu tava falando aqui, nossa, eu tô me sentindo péssima. Porque, tipo assim, a gente realmente falar, não faça isso não, menino, não faça isso não, menino, com o meu menino de 2 anos, porque ele é muito sapeca, muito treloso. E ele é desafiador. Então, assim, e ele recebe muito não mesmo. Então, tipo assim, eu tô me sentindo péssima. Mas, realmente, eu vou começar com essa abordagem a partir de amanhã, de contar a historinha de era uma vez, o menino que foi mexer na cozinha, mexer nas panelas, ficou todo queimado. Então, tipo assim, começar a trazer essas ideias para ele. Tá. Mas, Então, assim, algumas dicas. As pessoas que criaram desse jeito não se culpem, ok? A PNL fala, nós fazemos as melhores escolhas. Você sempre faz a melhor escolha naquele momento. Talvez nós não tínhamos informações, eu não tinha informação antes. Eu comecei a ter informações de como eu funcionava com 18 anos de idade, quando eu li meu primeiro livro, e no livro não tinha nem o nome PNL, era outro nome. Mas eu entendi o poder que nós temos e como nós podemos mudar isso. E com relação à criação, ela é muito desafiadora e nesse tempo de quarentena, a relação pais e filhos está sendo mais desafiadora ainda, por falta de paciência. Então, talvez... Eles se sentem muito presos, por mais que a gente crie atividades em casa, brinque e tal, mas eles sentem vontade de estar fora, de estar com os amigos e tudo, né? Outra rotina. Sim. Mas o que você pode, dentro da sua casa, dentro do seu lar, o que você pode deixar atrativo para aquela criança? O que você pode? Inspira ela, porque ela é movida por inspiração. Se nós fôssemos, se a gente for explicar de uma forma lógica que tem um vírus lá fora, que isso, que aquilo, ele não vai entender. Ele quer estar lá fora, porque lá fora com os amigos, o que tem lá? Tem prazer e emoção. Emoção de alegria. Ok? Então, nós podemos, através de criatividade e mudando o nosso pensamento, fazer isso dentro da nossa casa. Como que nós podemos inspirar os nossos filhos? Observa ele. Então, é o momento de observar emocionalmente como ele age. O que move ele, de fato? O que movimenta seu filho? Isso para todas as áreas, ou seja, para todas as situações do filho. Usar a inspiração para alimentação, para ele ficar quieto, ou eu jamais falaria, se uma criança tem muita energia, aproveite aquilo nele, deixa ele curioso, bota ele para fazer coisas diferentes. As crianças adoram curiosidade. Se você convida uma criança para aprender a escovar os dentes com a outra mão, ela está acostumada a escovar com a mão direita, escovar com a mão esquerda, você talvez esteja criando um futuro neurocientista. Só o fato de mudar a mão ali dentro do cérebro, acontece tantas conexões neurais, dormir com a cabeça para o lado do pé da cama, fazer coisas diferentes. E dentro da casa, fazer coisas diferentes, que é ali que estimula a criatividade, utiliza a criatividade dele. O estudo que está sendo feito sobre o motivo que uma criança média de 2 anos de idade perdem 50% de seus neurônios, é justamente por ser abafado, porque a criança quer fazer muitas coisas, a criança ela é muito criativa. A criança ela quer dançar quando coloca uma música,
A criança, ela quer pular. A criança, ela não se importa de sujar o rosto, porque para ela é É emoção, é um instinto, prazer, é é brincadeira, é alegria. emoção. Então, pegue aquilo que ela faz, que gera emoção, e usa para ensiná-la. Ensiná-la outra coisa. Tem um site que chama-se Golfinhos, é o portal da programação neurolinguística. Não sei se você já. Golfinho, Golfinhos. anota aqui. Gente, anotem. Eu acho que o Davi, que trabalha comigo, que está acompanhando aqui, eu vou pedir para ele colocar, se ele estiver por aí. A gente coloca no Google, golfinhos. Golfinhos Você é coloca coisa. lá Golfinhos, dentro do site Golfinhos, tem lá Tá. metáforas infantis, fábulas infantis para as crianças. Entre várias coisas que tem lá. Lá é o portal do PNL, Golfinhos. É sobre programação neurolinguística. Lá tem coisas fantásticas. Que Aproveite essa massa. quarentena para estudar junto com seu esposo, junto com seus filhos, gerar criatividade, inspirar seus filhos e buscar a gratidão, porque buscando a gratidão, nós temos um entendimento emocional maior da situação que nós estamos passando. Buscando a gratidão, nós estamos menos no futuro e mais no presente. Buscando a gratidão, nós estamos buscando lembranças boas do passado. Então, se para a mente inconsciente só acontece no aqui e agora, tudo acontece no aqui e agora, tudo é verdade, então aproveite para potencializar o seu conhecimento relacionado a você. Talvez seja importante também buscar conhecimento externo, mas vai sobressair principalmente quem sair dessa situação se conhecendo mais, entendendo como ele funciona, como eu funciono, por que eu falo dessa forma, por que uma situação assim me deixa triste, ou me deixa alegre, ou me deixa tenso. Ou seja, observe você, porque é através da gente que nós vamos ter um entendimento maior para lidar com tudo, com ansiedade, com depressão, com o estresse que está acontecendo. É a partir do autoconhecimento que nós vamos tratar nossas esposas melhor dentro da casa, que nós não estamos mais... Muitas pessoas não estão dando conta mais daquilo lá, não é isso? Então, é através do seu funcionamento. É importante tomar consciência de como você funciona para você, a partir daí, começar a se comportar, agir diferente mediante o mundo, pessoal e profissional. Leandro tem uma pergunta aqui. Qual idade a criança desenvolve a personalidade? Bom, eu poderia colocar personalidade aqui como algumas coisas, mas dentro do meu mapa, eu falo mapa da PNL. Pode ser, como chama a pessoa? Gladson. Oi? Como que chama? Quem fez a pergunta? É? Sim, quem fez a pergunta foi aqui, gente, Leandro Medella. Ah, Leandro. Ok. Isso, Leandro. Muito se fala que o caráter é formado de tal a tal ano, que a personalidade é formada de tanto em tanto tempo. Mas tem muito peso do que é visto, do que é ouvido, do que é sentido em uma criança até os 12 anos de idade, mas com muita intensidade até os 8 anos de idade. Então, cada gesto que eu faço para o meu filho até os 8 anos de idade, ele está gravando, ele vai me modelar. Eu não sei se você já observou uma criança que quando ela é criada e quando ela se torna adulta, o gesto dela, a postura é igual ao pai. Ela modelou, ou igual à mãe. Tem lembrança genética, mas ela modela o tempo todo. Ela observa aquilo inconscientemente. Ela faz as mesmas coisas. Ou ela faz totalmente o contrário. São duas situações, tá? Ela faz totalmente o inverso. Mas isso acontece principalmente até os 7, 8 anos de idade. É onde que é formado as conexões que ela vai levar para a vida adulta. Porém, a parte racional, a parte do neocórtex, fisicamente, ela termina de ser formada em nós seres humanos com mais ou menos 24 anos de idade. Tanto é, se você faz uma análise comportamental em uma criança de 8 anos, possivelmente ela não tem nada de analítico. Ela é totalmente instinto e totalmente emocional. Então, para trabalhar uma criança, é muito importante até os 8 anos de idade, mas sabendo que todo o tempo acontece. Até nós, como adultos, talvez até dentro dessa live,
pode ser que tenha pessoas que virou uma chave e teve um pensamento diferente. Opa, vou mudar a vida. Ou seja, teve um pensamento, gerou uma emoção, comparou com a sua vida e vai fazer da vida dela, vai ter algumas atitudes diferentes, alguns comportamentos diferentes. Então, todo tempo nós formamos, nós não paramos de formar personalidade. Mas o peso é muito grande porque está formando as conexões neurais até os 12 anos de idade, com muita intensidade, até os 8 anos. Gente, olha aqui, olha, a Adriana colocou aqui, a minha ansiedade aumenta quando vejo sem tempos para buscar novos conhecimentos, já que preciso ficar com meu filho e cuidar da casa nesse momento. Então, ela falou que a ansiedade aumenta porque ela não está tendo tempo para buscar novos conhecimentos, porque tem que cuidar da casa, do menino, das coisas. E ela também é empresária, ela também tem um negócio próprio. Tem um negócio próprio. Possivelmente, o que está acontecendo agora leva a vários pensamentos, ou seja, a ocupação. A dica, nesse caso, eu poderia, se eu pudesse fazer algumas perguntas, que eu faço no mínimo 5 perguntas para cada pessoa que eu vou fazer uma terapia, mesmo que seja para ansiedade. Nesse momento, eu volto a falar. Se observar em volta, o que você pode, o que uma pessoa na mesma situação pode ser grata nesse momento? Ou seja, nesse momento, no aqui e agora. Ou seja, você trazer sempre para o presente. O futuro é somente uma projeção. O futuro nós vamos projetar da forma que nós quisermos. E o aprendizado que vai ter ficando perto de um filho ou com menos tempo para buscar conhecimento, ele também é grandioso. Isso vai trazer muitas coisas. Se nós tomarmos consciência nesses momentos do aqui e agora, o que nós podemos aprender. Talvez eu não possa ler um livro, mas o quanto eu posso aprender e ensinar para o meu filho nesse tempo que eu tenho agora, que normalmente ele fica na escola durante 8 horas e a gente trabalha durante 12 horas e eu chego em casa para ver um pouquinho meu filho ou para levar na escola. Então, trazer para o aqui e agora, e esse momento que eu imagino, a dica que eu dou agora nessa situação é ser grata. Por isso, por poder estar junto. E o que pode aprender com isso? Pois nós aprendemos o tempo todo, nós não aprendemos somente lendo um livro. Eu aprendo muito com os meus filhos, eu posso aprender muito com outras crianças. Principalmente se eu souber que eles usam o instinto o tempo todo. Eu posso aprender com os meus filhos, principalmente sobre mim. Porque os nossos filhos, eles têm muito da gente. Então, aqui, se eu tenho um filho que tem muita energia, que é muito ativo, observa você como você é. Porque aquilo lá, você passou a informação para o seu filho. Se eu tenho um filho que está, ou seja, que não para quieto, que fica me perguntando o tempo todo, que não me deixa assistir uma televisão, ele ensina muito sobre mim, sobre como eu funciono. Porque hoje, eu adulto, eu sou dessa forma, mas eu não tenho consciência de todos os arquivos, o que tem guardado dentro de mim. Ou seja, no meu inconsciente. Isso move a minha vida. Se por um acaso eu tenho um filho que chora muito, que fica na tristeza o tempo todo, talvez eu aprenda sobre mim, nos meus momentos. Se eu tenho um filho que fica muito assim, o meu filho tem 5, 6 anos de idade, que fica sempre doente o tempo todo, observo que eu aprendo, inclusive, sobre mim, qual o ganho secundário dele ficar daquele jeito. Será que eu não tenho ganhos secundários também de querer atenção? O que eu transferi nas minhas células, no meu comportamento, na minha fala, nos meus gestos para os meus filhos? Então, se observar os seus filhos, ele ensina muito. Então, é um momento de grande aprendizado. Eu estou falando aqui de aprendizado, não aprendizado técnico, de autoconhecimento. Que através do autoconhecimento, que eu sei que tem empreendedores aqui, o seu público é de empreendedoras, eu sei que com o autoconhecimento, quanto mais você se conhece, mais você evolui profissionalmente. Quanto mais você evolui como pessoa, mais você se conhece. Quanto mais você se conhece, mais você evolui. Então, isso é infinito. Então, o autoconhecimento seria uma das maiores dicas dessa noite. É autoconhecimento. E o autoconhecimento está em tudo.
Se você observar os seus pensamentos, você fica pensando o tempo todo, isso é um autoconhecimento. Se você observa através dos meus pensamentos, quais atitudes que eu tenho, isso é autoconhecimento. É você aumentar a sua consciência. E com isso, passar a agir de forma diferente. Rejane está perguntando aqui, e como eu posso corrigir isso? Como você pode corrigir Isso. isso Para ela não seria... passar para o filho dela. Ok. Então, é justamente se observando. Primeiro, é conhecer a sua história. É claro que num processo de hipnose existem, se for uma questão mais profunda, existe regressão, que é um outro assunto que nós podemos falar uma outra hora. Mas, basicamente, é se conhecendo a sua história, honrando a sua história, percebendo o seu comportamento atual, percebendo isso que eu falei, quais os seus pensamentos, quando vem os pensamentos, como você se comporta. Ou seja, é se perceber, é tomar consciência, de fato, corrigir. No caso, nela, se for na criança, então é mudar a comunicação com relação à criança, sabendo que ela não tem a parte do neocórtex, a parte do racional. Se você quer corrigir em você, é realmente buscar se conscientizar de como você funciona. Porque aqui eu poderia falar, o fato, ele é somente um fato. A crise, o vírus, a economia, perdeu ou não o emprego, não está podendo trabalhar, isso é somente o fato. Como nós nos comportamos mediante o fato depende da nossa estrutura, depende dos nossos pensamentos. Tem muitas e muitas pessoas. Eu, por exemplo, a crise para mim ela é uma grande oportunidade. Os valores vão mudar. Mas quantas pessoas vão precisar da minha palestra, do meu treinamento, do meu autoconhecimento, do meu conhecimento, das informações que eu tenho? Então, é uma forma de perceber o mundo. Eu poderia estar aqui lamentando, falando, nossa, que ruim, transferi, parei treinamento no meio. Os treinamentos, eu poderia estar pensando, nossa, estava viagem marcada para Brasília, viagem, passagem de avião não deu certo, governador Valadares, e agora? O valor não veio, o sinal eu recebi, mas estava contando com aquele dinheiro, que é um valor maior. Mas, ou seja, eu trago para buscar autoconhecimento e para tomar consciência de como eu funciono. Ou seja, tudo vai mudar, valores vão mudar, mas vai continuar acontecendo tudo que já acontecia, o ser humano vai continuar sendo da forma que era. Rejane está falando aqui, olha, que o filho dela não aceita o pai, porém o pai tem cuidado demais dele, tá cuidando dele. E ela disse aqui também, ela completou, que são muito parecidos, aí que tá descendo aqui, são muito parecidos fisicamente e alguns jeitos também. Ele vive ansioso, por isso está engordando muito. Sim. Ele cuida muito bem e o filho não aceita. Mas como ele está cuidando de fato? Ele está impondo a vida dele à vida do filho, querendo que o filho viva a vida dele? Ou mediante a situação que ele está passando, talvez ele esteja... Será que ele está privando da parte emocional e do instinto do filho e trazer para o lógico? O filho não vai entender o lógico. Porque tudo que nós fazemos para nossos filhos e com nossos filhos, a intenção ela é melhor possível. Ninguém quer ver um filho mau. Mas como nós fazemos isso que pode fazer a grande diferença. A grande maioria de nós, como pais, nós estamos querendo impor a nossa vida aos nossos filhos. Nós estamos querendo, inclusive, que nossos filhos fiquem adultos antes de ser adulto. O que a gente escuta com relação a uma criança de 2 anos, olha lá, a menininha ali, olha lá, a sua namorada, ou seja, nós estamos atropelando um processo tão grande. Nós estamos pintando nossos filhos, penteando nossos filhos, colocando roupa de adultos nossos filhos para tirar foto, para fazer. Acelerando o processo, que é um processo inconsciente. Então, é importante entender que as informações que estão nas nossas células dos nossos filhos, isso tem alguma linguagem que eu nem vou utilizar aqui de uma outra forma, mas eu vou utilizar assim. Nós somos herdeiros. Eu vou utilizar um tempo bem pequeno, tá? Nós somos herdeiros daquelas pessoas que viviam há 200 mil anos atrás. Então, nós temos informações.
A nossa emoção, ela é gerada por as informações que nós temos há 300 mil anos atrás. Mas eu vou 70 mil anos atrás. 70 mil anos atrás, nós éramos somente 6 mil habitantes no planeta Terra. Então, eu vou pegar a herança dessas pessoas. Então, nós temos muito dessas pessoas nas nossas células, isso é biológico, é onde vem o nosso instinto. Nós somos herdeiros desses 6 mil habitantes, que esses 6 mil habitantes, eles precisavam caçar para sobreviver, eles precisavam lutar com animais, eles precisavam fugir, eles precisavam acumular coisas para sobreviver. Então, há 70 mil anos atrás, eles também viviam lá para o que nós vivemos até hoje. Duas coisas, reproduzir e sobreviver. São as duas coisas. Então, as nossas emoções, a vida que nós levamos hoje e o que nós queremos impor é justamente por muitas informações que nós já trazemos instintivamente e mais as informações que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós. E hoje nós criamos os nossos filhos a partir dessas informações que nós trazemos, que achamos que é o certo e para a gente é o certo. Gente, vamos para a última pergunta, são 10h13. Que horas que começou? A gente começou umas... Não foi exatamente 9h15, 9h10, não. Acho que a gente começou às 9h15, né? Mais ou menos. Ok, então se for, tem 1 minuto. Se a minha fala parar no meio, eu quero deixar a informação. Eu tenho, nessa quarentena, eu estou prestando atendimento de forma gratuita. Eu não consigo atender todas as pessoas, mas eu tenho outras pessoas junto comigo, com PNL, que atende. A gente observa casos urgentes, porque humanamente é impossível atender todas as pessoas que me procuram com ansiedade. Então, às vezes eu faço algumas perguntas e entrego algumas respostas, para algumas pessoas sendo mais curto, para outras pessoas mais longo. É um processo mais longo, mas é entre 20 minutos a 30 minutos. Eu tenho conseguido fazer isso. Eu faço isso das 6 horas da manhã. Tem noites que eu vou até 1 hora da manhã, porque são muitas pessoas precisando. Nossa, Isso gratuitamente. Tem pessoas que têm vergonha de falar pela câmera, eu falo por telefone, mas eu estou entregando. Então, essas pessoas, principalmente com relação a filhos, se quer mais informação, pode entrar em contato, porque eu sei o que é isso. Que eu sou quase um milagre. Sobreviver de onde eu sobrevivi, no meio da forma que era criado, eu sou um verdadeiro milagre, de fato. Então, eu adoro entregar informações de como criar filho. Tanto é que nós paramos no assunto, que era um assunto geral, né? Muito bom, mas eu adoro. Então, consigo entregar isso em particular. Isso dentro da quarentena, porque quando parar a quarentena, definitivamente eu não vou ter tempo para nada, que eu tenho que cumprir as minhas agendas. Sim, sim. Gente, maravilha, mas eu acho que ainda dá tempo de dar uma resposta rapidinha aqui para a pergunta de Adriana. Ela colocou aqui: o meu trabalho é presencial e preciso pensar em algo que possa fazer pela internet. Minha cabeça fica a mil porque a maior renda é a minha em casa e eu parei totalmente porque sou o grupo de risco. Ok. Então, ela trabalha pela internet, vai ter que mudar o modelo de negócio, como muitas pessoas. Estude marketing digital. O marketing digital ele tem um processo, e dentro da programação neurolinguística eu também ensino marketing digital de uma forma muito mais profunda. Mas o principal, eu vou passar 3, 4 dicas aqui. Se você já tem um negócio, você tem cliente, dê a mão para os seus clientes nesse momento. Fique em contato com ele. Não para vender, mas para saber como que ele está. Coisa que nós já deveríamos fazer no nosso cotidiano. Ligue para ele, pergunte como que ele está, gere rapport, gere mais empatia e fale para ele: olha, meu amigo, eu sei que agora as coisas não estão tão boas, mas nós estamos juntos quando passar. Migrar para o modelo digital e modelo online, comece a produzir conteúdo ontem, conteúdo de valor que leve soluções para cliente seu e para possíveis clientes. Ou seja, entregue conteúdo. Qual a transformação que o seu produto impacta na vida dos clientes? Comece a colocar conteúdo na internet com transformação. Se você entrega o serviço gratuito. Se você entrega um serviço para depois vender um curso,
entregue o seu serviço gratuito, porque depois você vai vender o curso. Se você vende um produto físico, entregue 11 informações. Tem quanto Ou tempo? 10 segundos. 6 segundos, 4 segundos para terminar, gente.